instrumento de grata satisfação retornar à tribuna desta casa, reencontrar os amigos, com o objetivo maior de propor algumas reflexões e de se permitir fazer algumas reflexões que vão direto ao encontro dos nossos anseios, na condição de criatura humana que almeja a felicidade, que deseja o progresso, mas que na concepção espírita só conseguirá ser plenamente feliz e progredir a passos largos e seguros, desfazendo-se do materialismo. O materialismo é uma peste que, entremeado nas nossas concepções, nos impede de nos desfazermos de ideias preconcebidas, de conceitos equivocados, que nos fazem permanecer fincados no chão da terra, impedindo-nos, portanto, de alçar os voos da evolução. Quando valorizamos mais as filosofias materialistas, hedonistas, da busca do prazer, sexólatras, desprezamos concomitantemente as informações que nos induzem a uma consciência e a um estado mental mais elevado, uma vez que não se pode servir a Deus e a Mamon, e são duas questões incompatíveis. Interessante que, ouvindo a Rádio Boa Nova recentemente, ouvíamos uma senhora no telefone perguntar ao apresentador: quando for ter ato sexual com meu marido, eu rezo antes ou depois? O camarada disse: o marido é seu? É meu. Reze antes e depois. Não tem problema nenhum. Só que a gente fica meio sem graça quando a gente fala no assunto sexo, do ponto de vista do ato sexual, porque associamos a coisa imunda. Associamos o sexo a coisa imunda e aí nos perdemos. Então isso só para dizer que não conseguimos pensar em algo espiritual e algo material ao mesmo tempo. Nós nos perdemos, nos embaralhamos. Ao mesmo tempo, vamos nos perdendo quando esse nosso pensar espiritual está atrelado a múltiplos deuses. É quando, por exemplo, eu deixo de me referir a Deus, de buscar a Jesus, para me referir tão somente aos seus ministros, por exemplo. E na condição de filhos de Deus e irmãos do Mestre, nós podemos dialogar com eles em pensamento no ato da prece, num diálogo entre nós e eles. E com isto vamos venerando os semideuses, deturpando a ideia do divino, até chegar aos cultos exteriores, uma vez mais nos equivocando e achando que nas ofertas que fazemos aos santos e aos espíritos obteremos necessariamente algo em troca. E alguém pode perguntar: mas a pessoa que com fé age dessa forma não é atendida? Não pelo que ofertou materialmente, mas pela fé que empregou. E tudo isto nós estamos colocando para preambular a nossa fala sobre Moisés, para dizer que a sua missão foi justamente desmistificar a pluralidade de deuses e apresentar-nos um Deus único.
E eu pergunto aos senhores, como uma proposta reflexiva, hoje, século 21, ano de 2015, é difícil para o nosso planeta, nós ocidentais e orientais, é difícil para nós nos desapegarmos dos vários deuses que nós empregamos na nossa vida, como nas opções de lazer, quando transformamos um time de futebol em razão de vida, quando transformamos um artista, um cantor, uma atriz, em exemplo maior a ser seguido. Será que para nós é difícil hoje se desfazer desses conceitos? Eu particularmente acredito que é. Quando nós vemos anunciarem esses eventos a nível internacional que o Brasil cedia, a chegada de cantores, popstars, famosos, mundialmente famosos, que aqui vêm e que jovens colocam-se numa fila 20 dias antes do início do dia do show, para conseguirem pegar o lugar mais privilegiado, para ficar mais próximo do seu artista preferido, e nós nos questionarmos, será que faríamos isso por Jesus? Será que teríamos esse mesmo gesto e esse mesmo comportamento por Deus? Porque nós vemos pessoas chegarem à casa espírita e dizerem assim: eu não vou poder cumprir a terapia dos passes, porque eu moro muito distante. Então a dor ainda não foi necessariamente convincente. Porque sempre ouvimos dizer que para salvar um filho, uma mãe e um pai são capazes de fazer qualquer coisa. Eu vejo pessoas dormirem, pernoitarem à porta de postos de saúde, de hospitais. Porque achamos que o médico, que o remédio da matéria, são mais poderosos que Deus, que os bons espíritos e que a própria fé. Tanto é que a nossa fé ela é muito contraditória. A nossa fé ainda é muito equivocada. Ainda queremos ver para crer. Ainda queremos sentir para crer. Ainda queremos ouvir da boca dos espíritos e de preferência materializados, porque mediunicamente ainda pode ser um embuste, para que de fato creiamos. E quando nós descremos nestas revelações, a verdade é que a descrença ainda está em nós. Descremos de nós mesmos por nos desconhecermos. Uma vez que nos conhecemos, sabemos de forma imediata e resoluta que somos obra de uma criação. E que desta criação há um Criador. E que seja com que nome for, a Ele devo minha existência, a minha vida, como devo aos meus pais da carne a oportunidade reencarnatória em que me encontro. Ora, se justo agora, num instante em que a evolução intelectual é tamanha, nos é difícil compreender, assimilar os mecanismos da fé e crer mais em Deus que em Mamon, imaginemos a época de Moisés. Imaginemos, portanto, a dificuldade que era para pregar ao povo hebreu. Sabiamente, o professor Allan Kardec nos coloca no seu texto intitulado Moisés, presente no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título central é Não Vim Destruir a Lei, que
A vivência evangélica de Moisés se divide de duas formas, os seus ensinamentos. A parte divina, através dos mandamentos recebidos por ele no Monte Sinai. E a parte civil, em que na condição de um profeta e líder religioso e político daquelas pessoas, duras, difíceis, descrentes, soltas, era necessário que houvesse um código de postura. Outro dia, refletindo sobre a lei do olho por olho, dente por dente, encontramos em nossas reflexões essa lei não como um instrumento de punição, mas como um instrumento de advertência. E ela sendo um instrumento de advertência, essa lei foi evoluindo e passou a se chamar de ação e reação, causa e efeito. As interpretações que sempre se davam ao pé da letra, e naquela época mais do que nunca. E de fato, o artigo preconizava: decepou, terás um membro decepado. Mas era uma advertência. Qual era o ensinamento amoroso incutido nessa advertência? Não faça o mal ao outro, porque fazendo você estará passível de receber este mal. Para aquele povo ainda muito primitivo no campo dos sentimentos, e ainda totalmente amarrados e afeitos no campo das sensações, necessário era que leis fossem bastante duras, que a sua inscrição e interpretação fossem mesmo de impacto, para fazê-lo parar. Mas se formos analisar o Código Civil Penal do mundo inteiro, mesmo nas variantes diversas, vamos encontrar a lei de Moisés presente em todas, desdobrada. Porque seria a pena de morte que ainda é praticada em alguns países do mundo, como no próprio Estados Unidos. O que seria aquele artigo em que Moisés fala de que se um boi escoicer uma pessoa, aquele boi será sacrificado e o seu dono não será penalizado? Moisés, lá no seu Pentateuco, na sua Torá, faz com que hoje nós vejamos que um animal na beira de estrada, provocando acidentes, ele é recolhido e o seu dono é penalizado. Uma multa, ou o animal que ele não vai ter mais de volta, tem um prazo X para guardar os seus animais, para que o seu terreno tenha um limite que impeça aqueles animais adentrarem a estrada. A coisa não mudou no tocante à necessidade que temos de leis cada vez mais desdobradas em vários artigos e mais artigos. Os 10 mandamentos que ele recebeu de forma mediúnica e que nos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Aliás, eu queria até entender o que é que quer dizer isso aqui. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Eu entendo mal isso aqui?
Ou está dizendo que a gente não deveria construir imagens e adorá-las ao invés de adorar a Deus? Não pronuncieis em vão o nome do Senhor vosso Deus, segundo mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis, por fim, a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Moisés tinha e produzia vários prodígios mediúnicos, suficientes para fazer aqueles que o seguiam crerem nele. Porque para alguém acreditar que ele recebeu isso de Deus, era preciso que ele detivesse uma conduta moral suficientemente libada, notória, respeitável para causar esse impacto. E ele possuía, já era um ancião, já estava entre os 70 e 80 anos de idade quando recebeu a missiva. E desencarnou com mais de 120. Foi casado com Séfora, hoje passista do Caridade e Fé. Temos uma Séfora, né? Caridade e Fé. Então Moisés apresentou isso. Para aquele povo era suficiente. Não desejeis a mulher do vosso próprio. É Deus que está mandando dizer, viu? Tá bom? Tá bom. Então vamos embora e vamos praticar isso. Não dava. Era preciso dizer, se tu infringires esta lei, serás apedrejado. Se uma mulher for pega em adultério, merecerá a morte. Pode procurar lá, no Velho Testamento, na Torá. Não vamos encontrar, salvo se alguém resolveu traduzir desta forma, de ontem para hoje, não vamos encontrar. Se uma mulher for pega em adultério, deverá ser apedrejada. Não vamos. E se eu estiver falando uma bobagem aqui, por favor, quando eu descer desta tribuna, me diga onde é que está o correto. Mas ele não disse que era para apedrejar. Moisés não disse. E muito menos Deus. Quando levam a mulher que iria ser apedrejada a Jesus e o perguntam o que fazer, porque a lei dizia que ela mereceria ser apedrejada, Jesus astutamente responde que ele atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Que atire a primeira pedra aquele que não for um prostituto. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver a prostituído, porque a lei dizia e diz, está lá, quem for pego em adultério, os dois merecerão a morte. E quando diz merecerão a morte, quer dizer, aquilo é o fim, aquelas criaturas não têm mais direito a uma vida social. Claro que para aquela época era a morte mesmo. E qual era o melhor modo de matar, de forma que quem visse aquilo se autocensurasse e fosse incapaz de fazer de novo? Apedrejando em praça pública, a pessoa morrendo com dor e lentamente, para que os que vissem não tivessem a mesma coragem que aqueles de adulterar. Só que tinham que ser apresentados os dois. E lá na passagem do Evangelho, só apresentaram a mulher. E os que estavam na turba, segundo as descrições, só eram homens. Mulheres não acompanhavam a turba para apedrejar aquela outra mulher. Até porque naquela época a lei deveria ser aplicada pelos homens.
Acho que não. Foi. Assim sendo, Moisés precisava apresentar um código civil de postura para que aquelas pessoas se relacionassem bem. Para que, relacionando-se bem, respeitando-se, mesmo que sob a força da lei, aprendessem a ser fraternos. Contudo, ainda não havia todo o germe necessário para o desenvolvimento da fraternidade naquelas pessoas. Foi por isso que primeiro veio Moisés germinar, plantar os ideais de fraternidade, de respeito, em torno de um Deus único, para que depois conseguisse vir o Cristo falar da lei de amor. E quando o Mestre nos diz que não veio destruir a lei, nem os profetas, ele quer dizer, eu não vim discordar de que devemos pagar pelos crimes que cometemos, mas dizer que se amamos o outro, não temos do que ser incriminados. Que se damos amor, não temos do que ser incriminados. E sobre essa questão de amor, eu hoje até dizia para alguém que amo muito, da reflexão espírita que alguém nos propunha. Não sobrevivamos do amor que os outros nos dão. A gente precisa sobreviver do amor que a gente dá, que a gente oferta. E se sentir feliz por amar. Se sentir feliz por dar, por ajudar, por auxiliar. Se nós só nos sentirmos amados pelo amor que pretendemos receber, nunca nos sentiremos plenamente amados, porque a ingratidão é um atributo presente na criatura humana. E mesmo quando o outro nem quis intencionalmente agir com ingratidão, apenas privilegiou o que era mais importante para si num dado instante e nos diz não, nos magoamos a ponto de achar que o outro não tem por nós um sentimento recíproco. A nossa preocupação com o aplauso, a nossa preocupação com o reconhecimento do outro, aqui, agora, a nossa preocupação em sermos notados e notáveis aqui e agora, é o que faz com que saiamos apelando para vários deuses, deixando de vislumbrar a justiça que ora se faz em nós quando estamos sendo vítimas. O Espiritismo, a continuidade do anúncio de Moisés e do Cristo, vem nos consolar porque este é o seu papel, nos dizendo que o problema gerado numa discussão fica para quem o causou, para quem a causou. O peso da consciência é para quem a provocou, não para quem foi vítima. Porque se foi vítima, do que tem a se censurar naquele instante? O interessante não era mergulhar numa depressão profunda, achar-se a pior das criaturas, ou, ao contrário, a melhor das criaturas que só merece elogios e o tempo todo muito obrigado por um bem que fez há 30 anos atrás. Mas colocar-se numa condição, ora, eu sou bom, eu me acho bom. Não, depende, bom em quê? Na minha profissão talvez eu seja bom, não sou bom na sua área. Como criatura humana, somos bons?
E vamos fazer aqui uma reflexão. Eu desejo o mal do outro, eu ando perseguindo alguém, eu faço o mal para alguém? Não. Então você é bom? Sou bom. Não basta não fazer o mal. Não fazer o mal não quer dizer que esteja fazendo o bem. Quer dizer, sobretudo, que está inerte, que não está fazendo nada. Quem não produz nada, qual o soldo? O que vai receber? Nada. Quando faço o bem, atraio para mim o bem. Inclusive o bem da injustiça dos homens, mas da justiça de Deus, que quer constantemente me pôr à prova para trabalhar sempre e cada vez mais a minha bondade. Diz a canção espírita que um dia todos nós seremos anjos. Eu não tenho condição de ser um anjo de Deus. Mas como não? Não existem os outros. Mas já foram criados assim. Então você não é espírita. Porque Deus criar anjos já prontinhos, feitinhos, e nós, pobres desgraçados, sofrendo o pão que o diabo amassou. Então esse Deus é meio doente, psicopata, corrupto. O Deus que nos criou, que criou o universo, que nos ama, é o Deus que nos concede a condição da evolução, do progresso e da melhora. Assim, Ele envia até nós emissários que divulguem essa mensagem de amor, de paz, de crescimento interior. A mensagem de Moisés e dos profetas que o antecederam, que o sucederam. A mensagem de Jesus e a mensagem do Espiritismo é um convite ao nosso aprimoramento. Não é o do outro. Não é o de todo mundo junto ao mesmo tempo. É o nosso de forma individual. Como estamos nos trabalhando e vivemos dizendo, o mundo não presta. Eu acredito. Tendo uma pessoa no mundo que diga isso, como é que vai prestar? Com uma criatura dessa que não presta. De vez em quando somos pegos com as pessoas dizendo assim, eu não aguento mais abrir o computador e só encontrar notícias infames. Ligar no jornal e só ouvir notícia ruim. A mim fica sempre a pergunta, quem lhe obriga a procurar site de notícia e quem lhe obriga a assistir o jornal? Pegue um livro, de preferência espírita, vá ler. Quer saber de fato por que Moisés agiu daquela forma? Por que foi ele quem preparou o terreno para Jesus? Por que Jesus agiu daquela forma e preparou o terreno para o Espiritismo? Por que o Espiritismo, apesar de tão novo, quase 160 anos, age da forma que age hoje e agiu da forma da sua concepção? Vamos ler o Velho Testamento. Vamos ler a Bíblia. Meu Deus, era só que faltava. Espírita mandando a gente ler a Bíblia. Se você quer que eu mande você ler o que? A Playboy. Vamos ler a Bíblia e entender que contexto era aquele que Moisés estava. Vamos inclusive encontrar Moisés proibindo a evocação de espíritos. Lá no livro Deuteronômio. Que é o que mais os nossos irmãos evangélicos fazem ao querer criticar o Espiritismo. A Bíblia proíbe a evocação dos mortos. Eu queria só perguntar uma coisa, só uma. Jesus Cristo, aquele, ele morreu? Morreu ou não morreu? Morreu não?
Todo ano a turma faz questão de arrumar não sei quantos mil com a prefeitura para matar ele ali na 1º de maio. E no Brasil todo. Morreu ou não morreu? Morreu. Quando estão lá chamando, Senhor, cura fulano que está não sei o quê. Está ou não está evocando um defunto? Um falecido? Um morto? Está ou não está? É ou não é uma evocação? Fulano de tal vem na televisão pública, aberta, um canal aberto, e diz: eu, pastor fulano, conversei com Deus esta noite. E conversando com Ele, pedi pelo seu sucesso e pelo seu crescimento. E pode evocar defunto, porque se não está na carne, está morto. E pode, mas a Bíblia não diz. Estavam avacalhando, evocavam os mortos para fazer baderna, brincadeiras infrutíferas, perguntas irresponsáveis. Me diga aí se fulano vai conseguir trair César. Me dê aí a relação dos que vão ser devorados pelos leões na próxima arena. As evocações eram as mais estapafúrdias. Os objetivos eram os mais mesquinhos e mercadejos. Então Moisés foi lá e disse para a turma: vamos parar com isso. Está proibido. Como é que vocês ficam evocando os espíritos? Pô? Com esse fim, com esse objetivo? Segundo a propositura, se vocês estão evocando espíritos com um objetivo pueril, e eles correspondem, eles são pueris. Como dar crença a espíritos de baixo nível? Então Moisés, àquele povo, disse: não evoqueis mais os mortos. Assim como nós proibimos um filho de assistir, ler, pegar, estar com, fazer algo que nós julgamos naquele instante que ele está fazendo de forma equivocada, errada, e que está atrapalhando a si e aos outros. Do contrário, o próprio Moisés não teria vindo, já depois de vários anos de morto, aparecer para Jesus junto de Elias, visível aos seus apóstolos e narrado no Novo Testamento. Vamos ler a Bíblia. Vamos conhecer as informações lá presentes para podermos entender que contexto era aquele. E vamos inclusive enxergar que muitas dificuldades que encontramos hoje para entender Moisés, para entender o Cristo, para entender a Deus, aqueles também enfrentavam em larga escala, e nós ainda estamos enfrentando. 2000 anos depois da segunda revelação, meus irmãos, e ainda não estamos elegendo Jesus como a nossa inspiração. Ainda não estamos elegendo os ensinamentos de Jesus como as filosofias de crescimento e autoafirmação. Ainda vemos as pessoas dizerem, mas hoje mais do que escreverem, porque quase ninguém conversa mais, só digita e publica para todo mundo ler e dali tirar conclusões as mais ignóbeis. Alguém dizer: só queira quem te queira. Beijinho no ombro, porque para quem te sente inveja. Ou então as declarações de amor as mais treslocadas. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E ainda tudo que eu queria saber era por quê. O drama, o dilema da criatura humana está assim.
Portanto, que é isso? Você está pescando? Você tá bom assim? Trabalhou de assistente de palco pro Faustão. Um outro Faustão. Mais bonito, é verdade. Bom, Kardec não colocou por acaso o tema Moisés em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se no Livro dos Espíritos a primeira questão é: que é Deus? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra na codificação, o primeiro assunto a se tratar, na parte dos capítulos propriamente dito, após introdução, notícias históricas e por aí vai, é ainda sobre Deus. Agora Deus através dos seus profetas, através dos seus missionários, Moisés, Jesus e o Espiritismo. E sobre Moisés, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, nos tem uma belíssima reflexão que nós colocamos. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos circuitos da tradição, em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para afinal receber os fundamentos da lei no Sinai. Desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. E eu pergunto, Jesus não veio também nos dizer isto? Por isso ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Dar-lhe cumprimento é cumprir essa lei, não fazendo mal ao próximo. Se não fazer o mal ao próximo, ocupar o meu tempo fazendo o quê? O bem. Foi o que Jesus quis nos dizer. A religião passa, desse modo, a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da terra. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais, com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. O mundo, o planeta Terra, nossa casa, perece nos dias de hoje. Passa por dificuldades extremas. E nós achamos os culpados. Os culpados não são os políticos. Os culpados
não são os muçulmanos. Os culpados não são os criminosos. Os culpados não são os espíritos obsessores. Os culpados do mal no mundo são os cristãos. E mais do que os cristãos, a culpa recai com um fardo ainda maior sobre os espíritas. Porque quem tem as trevas só pode dar trevas. Mas quem tem a luz deveria dar a luz. Em uma nação como esta, totalmente religiosa, com uma imensa maioria católica, com uma expressiva representação protestante e com uma expressiva representação espírita a nível de mundo, somos a maior nação espírita do mundo, deveríamos ser um país muito mais educado, moralmente falando. Deveríamos ser um país, uma nação de homens muito melhores. Ao invés de estarmos tomando passe, porque estamos com dificuldade com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso vizinho, a quem odiamos de modo mortal e desejamos vingança, verdadeiramente cristãos e espíritas, já teríamos perdoado, já estaríamos tratando de outro modo, e o passe que estávamos recebendo era para aurir forças de continuar as nossas tarefas. A culpa do mal no planeta Terra é da inércia dos homens de bem. É do medo dos homens de bem. Que conhecendo a verdade não a praticam. Que sabendo do caminho correto não fazem este caminho ser visível aos demais. Preferem centrar-se nas tribunas espíritas, nos corredores do local de trabalho, para somar-se ao coro dos difamadores, dos julgadores. A culpa da treva persistir é das candeias que estão debaixo dos alqueires, e essas candeias estão em nossas mãos. Poderíamos ser mais felizes se nos aceitássemos com as dificuldades materiais que trouxemos como forma de nos humildarmos. A maior prova de que alguém em situação de pobreza ou miséria não merece a riqueza é que ele é um insatisfeito com o pouco que tem. E que quando ele ganha um pouquinho mais, em poucos dias ele já está novamente insatisfeito, porque já tendo comprometido todo aquele recurso, já está de novo achando que faz parte do grupo dos excluídos, dos que recebem pouco, dos que são desprestigiados. Se nós assumíssemos mais a identidade de cristãos e relevássemos mais os pequenos defeitos, as pequenas falhas, nos doássemos mais agindo do que falando, praticando do que pregando, o mundo à nossa volta, a nação que pertencemos, o orbe em que nos encontramos, seria muito melhor. Tivemos as informações de Moisés de que temos um único Deus e continuamos sendo devotos tão somente do materialismo. Se o temos, já procuramos outro para ter. Se não o temos, sofremos e nos sentimos excluídos. Ainda estamos elegendo Mamon como mais importante. O elogio, vencer uma disputa numa guerra de quem tem mais razão, ainda são objetivos mais precípios para nós. Voltar-se contra Deus pelo desencarne de um familiar adoecido há não sei quanto tempo e achar que aquilo foi uma injustiça, quando tantos homens maus estão por aí e mereceriam a morte. Ainda desejamos a morte para o outro e não queremos ela para nós, sendo que é a única lei física que não podemos nem temos como derrogar. Porque outras, com o progresso, vamos deixando de lado. Elas vão deixando de ser úteis. Mas a morte do corpo físico em um planeta, em um mundo de expiação e provas, e mesmo em um mundo de regeneração,
ainda é um instrumento necessário para que livre-se de uma roupa velha e adquira-se uma roupa nova. Veio o próprio Jesus, governador espiritual do planeta, nos dizer que além de reconhecer a Deus único, assim sendo somos todos irmãos, devemos nos amar. E nos amar é nos respeitar. Veio agora o Espiritismo dizendo que o caminho da salvação é a prática da caridade. Não da esmola, mas da caridade. Dividida ou subdividida numa proposta trinária de benevolência para com todos. Eu devo fazer o bem não só àqueles em quem eu vejo, olha, esse daí daqui um dia pode retornar com um bem para mim. Eu devo fazer o bem a quem quer que seja no limite das minhas possibilidades e forças. A indulgência para com as imperfeições alheias. Continuamos a julgar, a nos incomodar com o outro, a deixar de amar o outro, porque enaltecemos mais os seus defeitos que as suas virtudes. Estamos sempre dizendo, hoje a palestra de fulano foi muito boa. Mas em casa, fulano é não sei o quê. Estamos sempre desmerecendo o outro, sempre diminuindo o outro, e ainda assim concluindo, estamos longe de evoluir. É notório. E o último tripé da proposta, o perdão das ofensas. Para que nós estejamos livres delas, para que nós estejamos com espaço na mente e no coração para o que é bom e belo. Reflitamos, meus irmãos, e vamos perceber se a felicidade que estamos buscando, as curas que estamos almejando, não vão primeiro partir da forma, do modo de encararmos a vida, de enxergarmos as coisas da vida, mais pelo viés do materialismo, que pelo viés do transcendentalismo e da imortalidade da alma. A proposta dessa reflexão eu faço para todos nós. Muita paz a todos, uma boa noite, obrigado pela atenção.